Agora a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, mas sob uma perspectiva diferente, perspectiva política e econômica também, porque tem senador participando da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos sem se licenciar do cargo. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, está trabalhando a milhares de quilômetros de Brasília na expectativa de que o Senado funcione em regime semipresencial durante a Copa. Ao manter o mandato, Romário vai continuar recebendo o salário de mais de R$46 mil. Nesta segunda semana de Copa do Mundo, o Senado só tem sessões semipresenciais, o que significa que os senadores poderão votar via Infoleg, que é um aplicativo do Congresso. Enquanto comenta as partidas de futebol, Romário afirma que vai continuar participando remotamente das votações, mas, claro, vai perder todas as discussões relevantes sobre os temas que serão debatidos nas próximas semanas, entre eles, por exemplo, o projeto que reduz a jornada de trabalho e as propostas alternativas ao fim da escala 6x1. Também não vai ver o jogo inteiro. O Senado argumenta que não há impedimento legal para exercer atividade profissional paralela ao mandato. E aí, Augusto Nunes, a gente lembra que o sistema de votação remota ele foi criado há 6 anos para acomodar ali naquela situação de emergência sanitária, permitir o funcionamento do Congresso durante a pandemia. E o que era para ser uma solução provisória acabou virando um método permanente. Não, e ele está distraído com as duas coisas, porque ele numa conversa com a repórter, que é parceira dele, ele começou dizendo mais ou menos assim. Bom, para quem não entende de futebol, ele corrigiu a opinião dela. E chamou por outro nome. Não, de jeito nenhum. Ela é uma das 10 pessoas que mais entendem de futebol no Brasil. Então ele está meio perdido, como analista e como senador. Não, imagina se alguém de direita tivesse falado isso para uma mulher, alguém não entende nada de futebol, seria fuzilado nas redes sociais, ou o STF abriria um processo por misoginia, né? Não, no caso do Romário, virou piada, né? Ô, Marcílio, agora é curioso, né? A questão não é jurídica, porque o Senado, inclusive, argumentou, dizendo que ele pode conciliar as atividades, mas, assim, a atividade parlamentar não é só apertar um botão e votar sim ou não para determinada matéria, determinada proposta, é estar lá, é conversar, negociar, debater, discutir, trazer o seu ponto de vista. E aí isso ele vai abrir mão para comentar jogo de futebol nos Estados Unidos? Pois é, vai abrir mão e eu quero ver se ele não vai errar ali, porque na hora do gol, né? Sai o gol, ele aperta o botão errado, vota errado, é sim, ele aperta não, quer dizer, eu fico imaginando como é que é isso na prática, dá para exercer, ou ele está conversando aqui, entrevistando alguém, e fala assim, ó, fulano de tal, o que você achou do jogo? E tá ali no sim, apertei o não, dizer, como é que isso é possível? E aí eu me pergunto... 2 salários. 2 salários. E se isso é possível, por que então o Eduardo Bolsonaro não pôde exercer a sua função lá de fora, que a ele foi proibido e por falta ele acabou perdendo a possibilidade de exercer o seu mandato? E sobre essa, o Augusto lembrou dessa entrevista do Romário com... E é ótimo, porque ele fala, ele já começa errado, a moça chama Fernanda de... Então, Renata, para quem não entende nada, ele não sabia nem com quem ele estava falando. Nada, ele contestou a opinião. Talvez porque ele estivesse votando naquela hora. Vai que é ele estivesse com o botão na mão. E aí ele vai consertar, e ele quer elogiar a moça. E aí ele vai falar assim, olha, ela é uma das pessoas, se eu pegar as 5, aí ele se arrepende. Não, as 10, vai. Se esperasse mais um pouco, ele fala, 100 pessoas. Quer dizer, parece aqueles elogios do Chaves, né? Que o cara vai falar o elogio do Seu Madruga e tal, e começa a falar assim, fulano é muito bom, pena que ele é burro, pena que ele é não sei o que e tal, mas ele é muito bom, enfim. O Romário é difícil, eu acho que ele não merecia nenhum salário, porque como entrevistador e como senador, ele anda muito mal das pernas. Quando ele voltou de umas férias, ele parou na Suíça para a mulher ter filho. E voltou, aí fez uma escala na Suíça. A mulher teve filho lá e aí ele veio. Aí eu fiquei cismado com esse negócio, porque será que a Suíça tem um sistema tão desenvolvido? Ele estava no exterior. Ele saiu do país, pegou o dinheiro, o monstro que ele ganhou, fez uma pausa na Suíça, aí ele veio para o Brasil. Depois, ficou um mês na Suíça, só por causa do parto. Só, exatamente.
Bom, agora a gente muda de assunto da Copa do Mundo para o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também do Irã, Massoud Pezeshkian, assinaram um acordo de paz para encerrar a guerra iniciada em fevereiro. O documento já está em vigor e foi divulgado pelos dois governos. O acordo prevê o fim imediato das operações militares, a reabertura do Estreito de Hormuz e o início de negociações para o acordo definitivo entre os dois países. O texto também estabelece que o Irã não poderá desenvolver armas nucleares e prevê a suspensão de sanções americanas contra o país. Segundo os governos dos Estados Unidos e do Irã, o acordo representa o primeiro passo para a normalização das relações entre os dois países após mais de 3 meses de conflito. Carlo Cauti, rapidamente, na segunda-feira nós comentamos aí sobre esse acordo de paz que seria assinado na sexta-feira. Hoje saíram os termos. Quais são os pontos aí mais sensíveis que você avalia de serem cumpridos aí pelas partes, principalmente pelo Irã? Primeiro ponto, Paula, é um acordo que parece de paz, mas na verdade é um cessar-fogo, porque deixa para 60 dias a assinatura de um acordo definitivo. Vamos ver se chegaremos a esse acordo definitivo ou não. Então tudo pode acontecer ainda. 2 pontos fundamentais. Os iranianos aceitam monitoramento internacional de todo o material nuclear enriquecido. E, por outro lado, os americanos aceitam tirar as suas tropas em volta do Irã e os iranianos liberaram o Estreito de Hormuz. Então, uma situação de cessar-fogo temporâneo, todo mundo está tentando demonstrar boa-fé, e vamos ver se isso vai segurar também, porque falam também do Líbano, né? Ou seja, o acordo de paz englobaria também o Líbano, só que temos Hezbollah no Líbano, que continua bombardeando Israel, soltando mísseis todos os dias. Então, de novo, vamos ver se esse acordo vai segurar esses 60 dias até uma eventual assinatura de um acordo de paz definitivo, e se os iranianos vão cumprir os termos, ou seja, vão entregar, ou pelo menos aceitar o monitoramento de todo o material nuclear enriquecido, porque caso contrário o acordo vai água abaixo. O fato é que a guerra não resolveu nada. Os problemas que existiam continuam a existir. De fato, Augusto, pela primeira vez os iranianos são obrigados a aceitar algo desse. Aceitam, pelo menos, ainda não foi assinado, algo assim. Mas a bomba, eles vão perseguir essa bomba nuclear enquanto Israel existir. Esse aqui é o problema. Ou se elimina toda a liderança da República Islâmica, o que é difícil, né? Ou os iranianos vão continuar. Eles preferem jogar o país numa crise econômica devastadora para ter uma bomba nuclear. Então, sim, é uma situação muito complexa. E o Trump tem um problema que os iranianos não têm. Eleições este ano de midterm, porque os americanos, relembramos, são uma democracia e o Irã é um regime ditatorial dos mais brutais do mundo.